E aí, então, depois nós já vimos a imagem do eletro, né? Que identifica o infarto. Agora nós vamos ver a questão de exame de laboratório. E aí, quando eu falo de exame de laboratório, vocês vão encontrar muita questão de falar assim, vamos avaliar os biomarcadores cardíacos. Mas qual que é a relação de biomarcadores? Quando eu falo de biomarcadores, eu estou falando de avaliação de enzimas, que são liberados quando o músculo está sofrendo o infarto. E se eu for parar para poder pensar, o que acontece com o músculo cardíaco? Na hora que ele está sofrendo o infarto, ele começa a liberar enzimas. Esses marcadores ou essas enzimas são de fundamental importância para o profissional da saúde, pois ele vai identificar e vai avaliar e vai demonstrar para o profissional da saúde, o médico e enfermeira, como está a musculatura cardíaca do meu paciente e do que ele realmente está sofrendo. E aí, de acordo com esses valores repassados, tem como o profissional tentar reverter o cenário que meu paciente está passando e fazer mudanças no tratamento e no incentivo à evolução de procedimentos a esse paciente. Então, é importante demais, demais, demais. E um paciente, quando ele chega com dor precordial no meu pronto-socorro, ele é solicitado exame de laboratório, ele pode ficar pronto mais demorado em 30 minutos. Então, assim, tem como você fazer uma intervenção rápido, certo? E aí, o que acontece? Para mim entender o que está acontecendo com o meu paciente, eu tenho que também saber como que funciona essas enzimas. Essa parte de funcionamento das enzimas não é algo que vai ser cobrado de vocês, técnicos de enfermagem, que é obrigação mesmo é do enfermeiro, do médico saber, mas eu só vou dar uma pincelada para vocês, certo? O que no caso, falam-se, e hoje procuram-se duas principais, mas já são as básicas, que é a creatinoquinase, que é a CPK, e a isoenzimas da CPK, que a gente chama CPK-MB. O que acontece? Ela vai dar uma maior precisão da incidência da lesão do músculo cardíaco. Ela é uma enzima cardíaca, a CPK, vou falar melhor que já resumido, e ela tem uma função dentro do metabolismo nos tecidos de contratibilidade do músculo cardíaco. Ela se encontra na maior proporção dos músculos do tecido cardíaco e também tem ela no cérebro. Em exames de eletroforese, não sei se vocês já ouviram falar ou tiveram curiosidade de saber, que no caso ele tem papel de definir uma concentração de proteína no sangue, esse exame de eletroforese, ele vai conseguir ver uma quantidade grande de concentração de proteína no sangue e aí ele consegue identificar a isoenzimas. Como ela é liberada tanto na musculatura cardíaca como no cérebro, a gente fala que nós temos 3 tipos de CPK. Nós temos CPK-BB, que no caso ela é encontrada só no cérebro. Tem a CPK-MB, que é da musculatura cardíaca. E nós temos CPK-MM, que ela é presente no músculo estriado. Quando o meu paciente está sofrendo por um infarto, o que acontece? Eu vou achar a isoenzima CPK-MB aumentada, elevada na corrente sanguínea. Se fosse alterações neurológicas, seria CPK-MBB. E se fosse na questão da musculatura do músculo estriado, seria CPK-MM. Certo? Mas isso, o que vocês têm que saber? Que a isoenzima cardíaca é a CPK-MB. Ela sim vai estar aumentada. E é interessante que ela aparece acentuada ou aparece aumentada nos exames de laboratório de 3 a 6 horas após o primeiro sintoma de infarto do miocárdio no paciente. E o seu pico de elevação se dá entre 16 a 24 horas. Então, assim, ela consegue chegar nesse nível máximo. Depois de 48 a 72 horas, esse pico ele já se abaixa. Então, por que a gente... Lembra que eu falei lá na questão do cateterismo angioplastia, que até 6 horas o paciente tem intervenção de cateterismo no protocolo de dor torácica? Justamente por causa disso, porque
com o exame de laboratório e com a imagem do eletro, eu consigo identificar se o paciente está tendo infarto. Levo ele para fazer um cateterismo. O cateterismo pode evoluir para angioplastia. Tem como eu reverter esse quadro desse paciente? Sim. Depois de 6 horas, eu não tenho indicação de fazer, porque eu penso que essa musculatura cardíaca, ela vai se normalizar. Nos exames de laboratório, eu vou continuar acompanhando esse paciente até 48 horas depois fazendo exame. Isso vai depender muito da conduta do médico. Tem médico que pega até 72 horas fazendo novos exames. Então, de 12 em 12 ele vai fazendo. Por quê? Porque ele quer ver se esse paciente ele não vai sofrer um novo infarto após o que ele deu entrada na unidade hospitalar. Porque o que é o certo? Se ele chegou aqui agora, não tem 8 horas de infartado, eu vou pegar. Com 24 horas, nossa, ele vai estar no pico máximo dele. E quando eu pego ele com 48 horas, eu penso que ele já está baixando. Com 72 horas, é para ele estar normalizado. Se esse resultado continua alto, tem como eu falar, não, esse paciente ele continua com a isoenzima rápido, ele continua necessitando de uma intervenção, vamos então fazer exame nesse paciente, vamos fazer um cateterismo nesse paciente, às vezes vai levar esse paciente para dentro do centro cirúrgico e fazer interdição dele ou fazer troca de válvulas, obstrução, alguma coisa. Então, assim, de acordo com o exame, ele tem como resolver o que ele vai intervir de conduta nesse paciente, certo? Mas a nossa base dos pacientes que chegam na unidade hospitalar, 50% dos pacientes que chegam na unidade hospitalar, a gente consegue pegar fidedigno o resultado com 3 horas. Então, assim, deu 3 horas, é batata. Nossa, eu senti uma dor precordial. Anteriormente, com 3 horas que esse paciente teve essa dor precordial, eu posso ir lá fazer o exame dele de sangue, que ele vai dar alteração dessa enzima. Não coloquei aqui, mas nós também temos a mioglobina. Não são todos os médicos que utilizam, nem todo mundo tem acesso a ela. Costuma-se falar que ela é o exame mais caro, mas ela também é uma enzima. Que o que acontece com essa enzima e quando o médico pede ela? Quando tem uma concentração de mioglobina na corrente sanguínea, fala-se que tem o quê? Que há, que há naquele tecido uma lesão isquêmica. Então, o paciente ele infartou. Eu tive uma morte de um tecido, então se eu tive morte de tecido, eu tive uma isquemia. Em qualquer fibra muscular cardíaca, o que vai acontecer? A mioglobina, ela vai se elevar. Então, quando eu tenho uma concentração aumentada de forma considerável da mioglobina, vai falar que eu tenho uma destruição da musculatura cardíaca. Então, eu tive uma lesão isquêmica cardíaca. Se eu tive essa lesão na fibra cardíaca, na musculatura cardíaca, a mioglobina ela é liberada de forma precoce na circulação sanguínea e isso faz com que essa dosagem possa ser mensurada e ofertar ao médico um quadro específico do diagnóstico de infarto do miocárdio, onde ele já vai demonstrar se houve uma grande lesão, se já tem uma isquemia necrótica naquele músculo cardíaco ou não. Outro que estão utilizando muito também, que eu nem coloquei aqui também, tem a mioglobina que vocês podem acrescentar, é a troponina. A troponina, ela apresenta 3 formas diferentes. Eu tenho a troponina 1, ou TNI, troponina C, ou troponina T. O que acontece com ela? Ela também se eleva nos exames de laboratório após o início de uma dor precordial. O que é precordialgia? Precordialgia é uma dor que o paciente sente do lado esquerdo do peito. Então, o pessoal fala, você está infartando? Ah, minha dor é do lado esquerdo do peito. A dor do lado esquerdo do peito, isso chama precordialgia. O paciente está sentindo uma dor precordial. Aí, o que acontece? Quando o paciente ele sente uma dor forte do lado esquerdo do peito, ele apresenta uma precordialgia, e se for um infarto mesmo, vai ter uma elevação da troponina.
Só que aí a gente fala que ela chega num estágio considerável de 4 a 8 horas. Por isso que não se utiliza tanto ela. Porque vocês viram lá anterior que eu falei que o CPK pega o quê? De 2 horas para frente. A ela já vai pegar de 4 a 8 horas. Então, de 4 a 8 horas após o início do infarto e o início dessa dor precordial, é que fala-se que eu vou detectar a presença de troponina na corrente sanguínea. O pico máximo de elevação dela acontece de 36 a 72 horas. Lembra que 72 horas no CPK o paciente já está voltando ao normal? Então, assim, ela não utiliza muito ela devido a isso. E o valor dela só vai voltar a um normal de 5 a 14 dias depois que o meu paciente teve um infarto. Por isso que não se utiliza ela tanto, certo? E é interessante que ela tem uma variação muito grande de troponina, ela tem uma variação muito grande com o CPK, entre 12 a 48 horas depois que o meu paciente começou a apresentar as dores. Então, assim, quando ela está chegando no pico máximo de ação, meu paciente já está saindo de um quadro. E quando meu paciente já está fora do quadro, que ele já foi cuidado com ele, fez um cateterismo, chegou, estava com infartando, tinha uma obstrução, o paciente evoluiu para angioplastia, deu alteração de exame. Fiz exame desse paciente, ele já tratou, ele já foi para a unidade de terapia intensiva, ficou assistido, já foi para o quarto, está indo embora e os valores estão voltando ao normal. Se esse paciente vir sentir uma nova dor precordial, eu já não posso fazer a troponina de novo, porque ela já vai estar alterada, porque ela nem voltou ao seu valor normal. Por isso que, assim, quase não se utiliza ela. Aí é engraçado que a gente fala assim, quase não utiliza. Tem protocolos que vocês forem pegar aí antigos, não novos, e dependendo de unidade, que se eu não me engano é Santa Casa Municipal, os últimos dois, é o primeiro exame que eles fazem, é a troponina. Deve ser, eu não vou mentir que eu nunca procurei, mas deve ter um baixo custo também dela, porque é um exame mais antigo, certo? Então, assim, eu, que ficam de biomarcadores principais mais utilizados, protocolo hospital evangélico que vocês vão ver, é o ECG, que vocês vão ver, o paciente chega do precordial, primeira coisa, eletro. Depois, exames de sangue, os biomarcadores, é o CPK e o CPK-MB, que eu vou identificar se meu paciente está tendo um IAM. E isso a gente já começa assim, o paciente sentiu a dor precordial agora, primeiro que a gente pergunta, quanto tempo tem que você estar sentindo essa dor? Deu 2 horas, os médicos já podem pedir, mas que normalmente vai pegar essa alteração dela vai ser com 3 horas, 50% dos pacientes. Se o paciente já está tendo infarto, que a dor não melhora, mesmo com medicação, com 2 horas que meu paciente chegou, fizer, ela já vai dar uma alteração, certo?